Voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Nós fomos tomar um golinho de água. Sebastião, acho que tem gente em casa ou na internet querendo também as canequinhas, o livro, as camisetas, os DVDs. Como é que essa pessoa tem que fazer? Então, para adquirir tudo isso, tem que ligar para 0 Operadora 11 2455 8138 e falar com a Neusa. Mas se for só os DVDs e os livros, aí pode entrar também no site, o despertardaconsciência.com.br, sebastiãocamargo.com.br ou nos distribuidores, nas livrarias em todo o Brasil. Ou os livros, os DVDs, né, com a Jussara em Minas Gerais, se tiver dificuldade em acessar o site ou ir até uma livraria ou até um distribuidor. Então, 0 Operadora 34 3671 2237, falar com a Jussara, responsável pela alimentação do site em Minas Gerais. Sebastião, no trecho que nós lemos anteriormente, a alimentação ela é entendida de uma forma mais ampla, né? Sendo tudo aquilo que chega até o nosso universo através de várias fontes. Como é que o senhor pode explicar mais detalhadamente essa questão? Alimentar a ação. Então, quando a ciência comprova que eu posso alimentar-me com o pensamento é o alimento do espírito. Para ser mais exato, como Allan Kardec nos informa, o espírito alimenta-se ou vive pelo pensamento. Então, ao expressar-se, o pensamento pode transformar-se em átomos e nutrir os seus veículos de expressão. Ao expressar-se desejando a autorrenovação, esses elementos podem transformar-se em hormônios, em mensageiros, transformando os átomos em virtudes. Porque os átomos gerenciados pelos hormônios vão transformar-se em consciências orgânicas, em inteligências orgânicas, em instintos. E os instintos já são os alimentos para o perispírito. Esses instintos vão alimentar as emoções, que alimentam os sentimentos, que alimentam os pensamentos, que alimentam a mente. A mente, transformando a inteligência intelectiva em emotiva, esta em inteligência espiritual, alimenta o espírito. Então, alimento de dentro para fora e de fora para dentro. Só que quando pensamos, interagimos pelo menos com a matéria mental, com a energia universal, com frequências elementais e vidas em variada ordem, e ao exteriorizar o processo da afetividade via perispírito, que é mais exatamente onde isso ocorre em termos gerais, nós percebemos que estamos permutando também energias, porque o ato de doar-se e aceitar a doação do outro é um processo de alimentação também. E assim como o corpo físico, através de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar e da assimilação pelo ar, pela luz, por várias frequências, todos esses processos por meio dos quais nós assimilamos algum conteúdo, nós chamamos disso de alimentação, ou processo de imigração. Alguém está vindo para o nosso universo. E o processo de emigração, nós estamos enviando o nosso para outros universos. Jesus, por exemplo, também alimenta o seu corpo, que é chamado planeta Terra, no processo de imigração de outras frequências, ou espíritos virtuosos, ou espíritos até que nós chamamos de menos experientes, ou processo de emigração, saindo do teu universo para interagir com outras frequências. Então há incontáveis formas de nos alimentarmos. Mas o alimento no sentido profundo, como diz Veneranda e André Luiz em Nosso Lar, é o amor. E o amor é Deus. Sebastião, tem um trecho aqui no último parágrafo do livro, na página 195, que diz assim: submetemo-nos ao que Jesus exemplificou. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. Mas existem outras ovelhas que não estão nesse aprisco. E é necessário que eu as traga para que haja um só rebanho e um só pastor. Essas ovelhas são todos os seres ou níveis conscienciais que estão no nosso universo e que nele adentram,
desde a nascente mais íntima dos pensamentos, às mais elevadas ações e interações. Lindo. Exato. Jesus não tem como definir esse ser e a sua forma singela de dizer e a profundidade ao mesmo tempo. Então foi um esforço extremo para alcançar esse pensamento e traduzi-lo dessa forma para nós. Porque quando ele fala que reconhece as suas ovelhas, ele naquele momento tinha-nos e tem-nos e terá sempre a todos aqueles que com ele se alinhar nesse propósito de auto-renovação, de iluminação e libertação de consciência, ou seguir com ele rumo à angelitude. Ele nos tem como essas ovelhas que ele está conduzindo. As que são minhas reconhecem a mim, quer dizer, as que abraçaram com ele a causa, já reconhece como pastor, como caminho, como verdade e vida. E ele tem outras ovelhas, porque esse processo de imigração e imigração que acontece todo o tempo, que não estão nesse aprisco, no caso dele no planeta Terra, no caso nosso, que ainda está no reino vegetal, mineral, no ar, na luz. E é necessário que nós trazemos esses personagens, essas ovelhas, essas variadas frequências, mas que tenhamos um propósito, porque o propósito dele é que nos tornemos igual a ele. Eu estou no Pai e em vós em mim e etc. Então, se ele disse que nós somos deuses e podemos fazer tudo quanto ele fez e muito mais, Paulo de Tarso conseguiu isso de uma forma muito sublime, dizendo-nos, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Ele pode ter dito isso para nós, que estávamos ouvindo as suas palavras, ou para os seus próprios universos. Mas essas ovelhas são todos os seres que adentram em nosso cenário, e como bons pastores nós precisamos transformar a batatinha, em primeiro lugar, em proteína para ser agregadas à consciência dos nossos corpos biológicos. Mais tarde, em universos a alimentar o nosso universo perispiritual. Mais tarde ainda no universo mental, e mais tarde como unidades de consciência para enriquecer ou nutrir a nossa própria essência. Miramês relembra Lucas e acrescenta: depois do homem livre, cumprir-se-á a promessa do Mestre, conforme citado por Lucas no capítulo 22, versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. O espírito preparado pela consciência em Cristo recebe a confiança do Mestre e as suas obrigações crescem para as suas glórias. Isso é uma autorrenovação também, né? Exato. Quando nós abraçamos essa tarefa com o Cristo, ele agora vai delegar responsabilidades. Então, assim como meu Pai me confiou um reino, o planeta Terra inteiro, eu também vou-lo confiar. Agora você vai administrar pelo menos a sua realidade física, psíquica e espiritual de uma forma lúcida, consciente e responsável. Ou gerenciar a construção de um lar, né, a condução de uma família, ou uma empresa, ou parte da sociedade, ou como os líderes em nosso país, em nosso planeta e assim sucessivamente. Então, quando nós conquistamos a confiança do Mestre, ele vai expandindo o nosso campo de ação e, ao mesmo tempo, aumentando essa responsabilidade, nós vamos adquirindo a liberdade conforme abraçamos essas tarefas. Quando rejeitamos as tarefas, quando negligenciamos a oportunidade, nós vamos ficando sem as ovelhas e perdendo terreno com ele, porque nós vamos perdendo a sua confiança, porque nós vamos distanciando da sua frequência e nos sentindo órfãos, nos sentindo desprotegidos e até abandonados por ele. Sebastião, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Qual é o primeiro passo que a gente tem que dar agora a partir do ensinamento de hoje, a partir das tarefas que nós vimos aqui, né, durante esse programa, dentro do capítulo 5 do livro Despertar da Consciência? Com Leon Denis sintetizamos. Todos os potenciais da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Então a primeira atitude é querer e estudar. Segundo, saber, além de estudar profundamente sobre as forças e as leis. E, acima de tudo, fazer. Então, eu quero, eu compreendo, eu acho. Então, é o querer, saber e agir. E eu começo desejando, pelo menos, querendo aquilo que eu almejo construir. Joana de Ângeles diria o que para a gente depois
dessa linda aula. Sintetizando com ela, que está na contracapa do livro por dentro, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é proposta da vida, como conseguir é a opção de cada qual. Quer dizer, todos nós vamos nos aperfeiçoar fatalmente. Agora, a vida vai nos proporcionar todos os meios para que isso ocorra. Agora, como conseguir mais ou menos rápido vai depender da predisposição de cada um. Nosso Mestre Jesus. Sigam-me, ou eu e o Pai somos uno. Sejamos unos com eles. Pelo menos como dizia Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive. É Ele que vive em mim. Eu só faço a vontade do Mestre, que é o meu caminho para que eu possa alcançar a verdade e ter a vida perene. Lembrando que você também pode nos seguir através do nosso site tvmundomaior.com.br e também nos mandar um e-mail despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada por este capítulo do livro e pelas lições de hoje. É isso aí, o telespectador, também nós agradecemos. Cristo é o modelo, o guia, o Evangelho é a bússola, a nossa conduta faz a conexão. Paz e luz e muito amor a todos. Um forte abraço, muito obrigada e até o próximo programa.